Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma vez com o nosso vídeo diário da nossa série Diversidade, Gênero e Espiritualidade. Eu espero que você esteja curtindo muito essa nova série de conteúdos que eu estou trazendo para vocês diariamente. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça um comentário e ajude a gente a divulgar esse conteúdo. E eu estava falando ontem, você viu que eu nem troquei a roupa, viu? Vim com a roupa de ontem para cá. Sobre esse processo cultural que nos foi impregnado durante a evangelização no Brasil. E por que que nós temos problemas tão sérios com sexualidade, com corporeidade, na religiosidade e na expressividade de fé cristã, evangélica e protestante? Por que que eu estou tocando nisso? Quem já estudou um pouquinho de sociologia aí, e já leu um pouquinho do Foucault, já leu um pouquinho da história da sexualidade, microfísica do poder, vai se lembrar que o Foucault ele critica demais o sistema vitoriano, o pensamento vitoriano. E ele acusa realmente esse pensamento de ser o grande responsável por essa crise de moralização na história ocidental. E eu não estou aqui para discutir com Foucault, nem para discordar dele, ele tem razão em muitas das coisas que ele fala. Mas eu estou historicizando por que que ele está se referindo a essas coisas dessa forma. Então, eu estava falando para vocês que quando os missionários norte-americanos chegaram aqui no Brasil e que vieram trazer o evangelho para cá, e fundaram as primeiras igrejas protestantes, eles tiveram um problema de enfrentamento com a espiritualidade indígena e com a espiritualidade de matriz africana que existia entre os nossos escravos e os nossos autóctones, né, os povos originais aqui do Brasil. As manifestações de corporificação, recebimento de entidades, a invocação dos espíritos por meio de tambores, da musicalidade, danças seculares, tudo isso foi banido da espiritualidade evangélica, que foi trazida por esses primeiros missionários, porque eles eram impregnados desse pensamento moralizador dos puritanos que estavam nos Estados Unidos, com esses ideais vitorianos que o Foucault faz a crítica, e eles não viam as nossas manifestações de espiritualidade com dança e com tudo relacionado a corpo, e corpo desnudo, corpo que mostra a pele, com bons olhos. E quando eu falo isso para vocês, eu falo a partir da minha própria experiência de ter lecionado numa instituição, em duas instituições teológicas fundadas por norte-americanos no Brasil, e que carregou durante mais de um século o sistema norte-americano de fazer educação teológica, e isso foi muito marcante para mim, porque eu via como as regras sobre vestimentas eram impostas nesses ambientes. E não era só ali. Aqui em São Paulo tinha um acampamento onde os jovens vinham para fazer colônias de férias, etc., que tinha regras. A saia das meninas e das bermudas não podia ser acima de 4 dedos acima do joelho. Se fosse mais curta, então, assim, o comprimento máximo, mínimo de uma bermuda usada pelos jovens nesses acampamentos nos anos 60, 70, 80, 90 e até 2000. Meus filhos chegaram a pegar esse tipo de mentalidade. Era de uma bermuda 4 dedos acima do joelho, no máximo. Mais curto que isso, tinha que voltar para casa. Se fosse blusa com alça, tinha uma regra, era 3 dedos a largura da alça. E isso eram as regras de vestimenta nos acampamentos. Mas esse tipo de regra também era imposto nas instituições, e eu lecionei numa instituição batista, fundada por americanos, dirigida para as mulheres, e que as regras eram as mesmas. Eu me lembro como se fosse hoje eu ter chegado lá para dar aula no curso de férias, num calor do Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos, eu suando terrores com uma blusa de alcinha, e eu me lembro da diretora daquela instituição me pedir para eu trocar minha blusa para eu dar aula para os meus alunos. E eu fiquei bastante chocada porque eu nunca tinha estudado naquela instituição, não sabia dessas regras, e foi ali que eu percebi como é que isso era pesado. Então, tudo que dizia respeito a mostrar o corpo era visto com maus olhos pelos nossos missionários. Quer ver um exemplo? Se você mora no subúrbio, principalmente no Brasil, aqui em São Paulo eu vejo isso menos comum, tá? Embora também não vejo muito problema, não. Mas lá no Rio, principalmente, quanto mais para o norte você vai no país, mais isso fica palpável, isso fica nítido, porque quanto mais perto de cultura indígena você está,
menos problema com o corpo as pessoas têm. E quando eu falei sobre isso numa turma de gênero minha do seminário teológico, um rapaz do Pará falou assim: é verdade, professora, eu nunca tinha reparado. Mas, por exemplo, uma mulher lá no Rio de Janeiro, que mora no subúrbio e está com um bebezinho de colo pegando um trem, se o neném quer mamar, ela bota o peito para fora no trem, com todo mundo olhando. Neném, mama, e ninguém fica olhando para o peito da mulher. Fala, nossa, que peitão. Nenhum homem tarado vai se masturbar vendo o peito da mulher por causa daquilo. Por quê? Porque é um seio sagrado que ele está ali amamentando, isso está inerente na nossa mente. O americano, isso é uma abominação. Eu cansei de ver as americanas aqui no Brasil aterrorizadas com essa mania da brasileira botar o peito para fora e dar mamar para o neném em pleno trem, em pleno ônibus, porque elas teriam ido para um banheiro para mostrar o seio e mesmo assim cobrir com uma fraldinha para ninguém ver o seio dela. Isso não é coisa nossa, isso é coisa dos norte-americanos, isso foi imposto para a gente no sistema de evangelização do Brasil. E quando eu falei isso para a minha turma de teologia e gênero, tinha um menino do Pará. Eu falei, você quer ver o negócio? Um amigo meu do Pará me contou que lá no Pará eles batiam na porta da pessoa e a mulher vinha atender eles de sutiã. E aí o menino do Pará, que era da turma, falou assim, é verdade, professor, eu já vi isso acontecer muitas vezes lá. Você quer falar com alguém, a mulher vem de sutiã na rua. Está me entendendo? Vem na rua, na porta da casa para atender, porque é uma cultura impregnada da nudez indígena. Então, originalmente, nossos povos autóctones nos deixaram uma herança muito mais liberta em termos de corporeidade e sexualidade. Mas, dentro do ambiente evangélico, isso foi catequizado. Você quer ver uma outra coisa que acontecia nesses institutos fundados por americanos, e essas missionárias dos primeiros momentos do Brasil ensinavam para a gente? Eu falo isso muito como mulher, porque sobre o corpo do homem não tinha tanta censura, né? Mas sobre o corpo da mulher sempre teve muita. Era que tinha que usar meia branca. Sabe meia fina? Essas meias calça que a gente usa transparente, da cor da pele? Não, era meia branca. Para quê? Para tapar o tom da pele morena das mulheres brasileiras, porque aquilo era muito sexy, era muito indecente. Então, veja, os nossos conceitos de moralidade, de decência ou indecência em relação à nossa corporeidade, tupiniquim, vou dizer assim, eles foram altamente censurados por esse pensamento protestante, puritano, que estava presente na vida dos nossos missionários. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje para lidar com todos os assuntos pertinentes à sexualidade também vem daí. Não digo que vem só daí, também vem daí. E tem a ver também com outras estruturas mentais muito sérias, como, por exemplo, o próprio pensamento do Agostinho, lá no passado, que dizia que sexo sem finalidade procriativa é pecado. A mulher que permite que o homem tenha sexo com ela, sem ser para procriar, é indecente. E nós reproduzimos na história da cristandade esse tipo de mentalidade, a misoginia do Santo Agostinho, ela veio sendo varada pela história da cristandade por 2000 anos, como se fosse uma doutrina cristã. Eu acho que se a gente, como cristão, tivesse ficado mais próximo do judaísmo, a gente ia ter muito menos problema do que a gente tem com relação a essas questões de moral e etc. Porque mesmo havendo proibição na Torá em relação à questão do sexo entre homens, eu converso bastante com rabinos, como vocês viram aí, eu já falei que tem um rabino que se tornou meu editor e um dos caras que recomenda o meu livro, endossa o meu livro, é outra forma de pensar sobre essas questões. E cito ao longo do livro também que eu fui aprender sobre a exegese bíblica nos textos de Levítico e etc. Foi dentro do Midrash, que é a sinagoga e casa de estudos lá no Leblon, do Rabino Newton Bonder. Eu aprendi muito sobre homossexualidade na Torá, estudando lá dentro. Então, dentro do judaísmo, isso é muito mais tranquilo. Talvez a gente devesse, né, de uma maneira processual, voltar a dialogar mais com a espiritualidade e com o sistema judaico de interpretar a Bíblia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até amanhã, a gente se vê. Tchau.